Oi, gente, tudo bem? Vamos lá que eu vou fazer uma live aqui rapidinho, só pra discutir dois filmes com vocês e demonstrar como é que eles estão interligados de uma maneira ou de outra. Eu vou fazer essa live, inclusive, porque esses dois filmes eles não estão sendo divulgados como eles deveriam pela grande mídia, tá? Isso é uma realidade. Pelo contrário, enfim, quem está divulgando, entre aspas, é com alerta para que ninguém vá assistir. Ou seja, é uma divulgação para que você não acesse, no final das contas, né? Tá saindo aí, enfim, inúmeras críticas de pessoas, inclusive, que ainda nem viram o filme, mas já estão fazendo críticas. Isso é um fenômeno que eu nunca vi na minha vida, né? É literalmente você escrachar a sua ignorância sobre determinados assuntos, sobre determinados conteúdos, né? Você não acessar, você não conhecer, mas você simplesmente falar que não deve ser acessado, não deve ser conhecido, né? Você não sabe nem de onde é que, enfim, para onde é que vai, do que fala, mas você já está lidando, né, do alto da sua ignorância a sua opinião, né? Ou gente para gostar de opinião, nunca vi, meu Deus. Mas bora lá que eu vi os dois, né? Vi na pirataria mesmo, porque, enfim, não está sendo vinculado aqui no Brasil. Mas eu vi os dois. Gostei mais de um do que de outro, inclusive. Vou falar sobre ambos. O segundo que eu vi, assim, tem uma das melhores construções de diálogos dos últimos tempos do cinema. É uma coisa assim primorosa, né? Você, assim, bora lá. Você, diretor, conseguir estabelecer um filme inteiro somente numa sala, cara, você é um gênio, assim, né? Eu vou até assistir outras coisas desse diretor, que eu não conhecia muitas coisas, mas eu vou atrás, porque o cara foi, enfim, foi muito bom. Vou já falar sobre isso. Bora lá. Os filmes são Sound of Freedom e Nefarious, né? São dois filmes, ambos inclusive não tem ainda, não sei se eles começarão a ser divulgados aqui no Brasil, mas estão sendo divulgados com os nomes originais, né? Nefarious, acredito que não tem como ser traduzido, porque é o nome próprio lá do demônio, né? Enfim, a gente vai já chegar nele. E Sound of Freedom até teria como, né? É o som da liberdade, enfim, mas ambos ainda estão sendo divulgados aqui no Brasil com os nomes originais, porque ainda não ganharam suas versões aqui dubladas, legendadas no Brasil, ainda nem foram divulgados, né, para exibição aqui no Brasil, de fato. Mas talvez eles sejam, enfim, ele seja especificamente traduzido, né? Nefarious, não. Vamos lá começar pro primeiro. Assim, a primeira coisa, né, é sobre uma história real. É a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui pra vocês. O filme é baseado em fatos reais. Ainda que muitas pessoas estejam dizendo que é, é aumentado, é baseado por vezes em teorias da conspiração. Eu fui descobrir através disso, inclusive, que tem uma teoria da conspiração. Eu não sabia, eu não conhecia de fato, né? Porque essas coisas de teoria da conspiração e tal não me interessam muito. Mas eu descobri, por exemplo, que tem uma teoria da conspiração chamada QAnon, né? Enfim, que é basicamente uma rede de pedofilia, do submundo, enfim, que algumas pessoas acreditam. Enfim, eu não vou falar se ela é de fato uma teoria da conspiração ou se é algo que foi por vezes aumentado, mas que existe de fato. Bom, primeira coisa, né? Se nós formos parar pra pensar em rede de escravidão sexual, pelo amor de Deus, o animal que me falar que isso é teoria da conspiração é uma pessoa que está completamente, enfim, já não sobrou nada, né? Não tem mais nada, não tem mais o mínimo de massa encefálica. Uma pessoa que me falar que rede de escravidão sexual, né, de tráfico sexual é teoria da conspiração, per si, é uma pessoa que não tem mais massa encefálica. Né? Já acabou, qualquer possibilidade, já evaporou. Né? Nem ervilha tem mais no lugar de cérebro, né? Primeira coisa. Mas eu tenho que ver se essa especificamente se trata de uma teoria da conspiração ou se de fato, né, é algo já comprovado. Enfim, eu vou ter que ir atrás disso. Então ele fala sobre a história de um cara, o Tim Ballard, que era de fato um agente. Era não, ele é, mas agora trabalhando no grupo, né, específico dele, que recebe
ajuda financeira de pessoas que querem, enfim, ajudar aí as crianças a serem encontradas, achadas, etc. Tem vários vídeos no YouTube dessas operações que são realizadas pelo Tim Ballard. E aí ele era um agente e ele começou a fazer operações por conta própria a partir do que ele descobriu nessas operações governamentais que ele fazia anteriormente. Então a realidade que ele descobriu ali o impactou tanto a ponto dele montar uma equipe e falar, olha, bora salvar essas crianças, a gente não vai ter apoio governamental, nada, mas bora salvar essas crianças. E quanto mais remexia, mais, enfim, não sei nem como falar, né? É tudo isso que remete à exploração sexual infantil, exploração sexual de modo geral, isso me noja num grau que eu não sei nem como adjetivar, de fato. Mas aí, ele, enfim, começou a realizar e o diretor, né, do filme, ele entrou em contato, soube do que se tratava e resolveu retratar. Ponto. Esse filme está tentando sair há 5 anos, mas ele levou várias portas na cara, né, de várias aí, empresas grandes de cinema, né, de produtoras grandes de cinema, porque nenhuma queria levar isso adiante. Até que uma produtora pequena resolveu levar isso adiante e eles conseguiram finalmente lançar o filme esse ano. 4 de julho, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, né? Ele ia disputar com outros grandes filmes que já estavam, né, sendo muito ovacionados, como Oppenheimer, a Indiana Jones, por conta enfim, de toda a trajetória, né, do Indiana Jones, mas foi um fiasco o Indiana Jones. Inclusive o Sound of Freedom passou em Indiana Jones, isso é uma coisa bem interessante. Barbie, né, que tava todo mundo falando há anos sobre esse filme que ia sair, esse live action da Barbie. Acho que foram esses 3 os principais que ele estava disputando. E ele, assim, conseguiu até então, né, ainda nem foi pro resto do mundo, mas só nos Estados Unidos ele conseguiu uma bilheteria suntuosa de 150 milhões de dólares. Foi uma produção, salvo engano, de 14 milhões e ele ganhou até então 150 milhões de dólares já com a bilheteria, né? Então, assim, é uma coisa realmente alarmante. E qualquer outro filme seria ovacionado pela mídia. Um filme com um valor baixo desse, que consegue uma bilheteria como essa, seria ovacionado. Mas aí a grande mídia chegou e falou, não, disso aqui a gente não pode falar bem, disso aqui a gente não pode, enfim, tocar, não sei o quê. Agora, assim, vamos supor que os caras que estejam por trás sejam caras que acreditem em teoria da conspiração, né? O Jim Caviezel, né? Enfim, o Tim Ballard, enfim, o diretor lá. Vamos supor que, ainda que esses caras sejam caras que a gente não poderia acreditar muito e etc., assim, é tão estranho você simplesmente perceber que a mídia não quer que um filme que denuncia tráfico sexual infantil seja ovacionado. Isso não chama a atenção de vocês? Meu Deus, ainda que, beleza, né, eles têm lá as questões dele, né, questões ideológicas, políticas, etc. Enfim, né, são pessoas estranhas e tal. Vamos supor, tá? Ainda que fosse. O que mais me chamaria a atenção é, pera lá, mas por que a mídia não quer que a gente fale sobre um filme que denuncia tráfico sexual infantil? Cara, por isso só, eu já passaria a nunca mais na minha vida abrir qualquer jornal de establishment. Porque essas pessoas não podem ser boas pessoas. Esse tipo de mídia não pode ser boa mídia. Qualquer pessoa em sã consciência que não teve o seu cérebro corroído por ideologia deve pensar, meu Deus, mas eles não querem que denuncie tráfico sexual infantil? Ah, mas peraí, Jéssica, porque não é bem isso, é porque a gente não quer fazer com que aquelas pessoas que a gente não gosta ali, que são pessoas estranhas, com que elas sejam ovacionadas. Esquece as pessoas. Esquece o personagem principal, que é interpretado pelo Jim Caviezel. Esquece o Tim Ballard. Esquece. Foca no tema. O tema não merece atenção? Que loucura! As pessoas estão loucas. Estão politizando uma coisa que faz com que inúmeras de crianças sofram e padeçam e morram por conta disso. E aí inclusive, que eu vou levar para o outro filme, mas
bora só tocar mais em alguns pontos. Eu assisti uma entrevista do Tim Ballard, do podcast dele, ele tem um podcast, e foi o podcast que ele entrevistou o Donald Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. E antes dele apresentar o Donald Trump, ele faz um desabafo ali de, 6, 7 minutos, se eu não me engano, antes da entrevista com o Donald Trump. E uma das coisas que ele me falou é ótimo, né? Que ele falou lá no podcast, eu nunca vou esquecer. Ele diz o seguinte: olha, vocês, grande mídia, vocês que estão fazendo tudo isso, vocês não estão atingindo a mim, ao Jim Caviezel, né? Vocês estão atingindo diretamente, vocês estão sendo, assim, nefastos diretamente com milhares e milhares de crianças que sofrem com tráfico sexual. Cara, quando ele falou isso, eu entendi o que está por trás. Porque realmente não é sobre eles. Como ele disse, we are big boys, né? Nós somos garotos crescidinhos. Nós sabemos, né? We know handle it. Nós sabemos lidar com isso. Não se trata deles. Realmente são homens já crescidos e que podem ter suas questões que foda-se, ninguém está interessado nisso. Se trata das crianças que vocês estão deixando com que os holofotes não se enderecem a elas por questões políticas, ideológicas. Vocês são monstros. Vocês também são monstros. Porque só monstros ririam de padecimento infantil, de sofrimento infantil e de um sofrimento tão vil, tão canalha como o tráfico sexual. Cara, depois de assistir o filme, e tem cenas reais, tá? Eles colocam cenas reais de meninas sendo sequestrados para servirem como escravos sexuais. E, assim, você não precisa nem ver isso no filme, né? Se você trabalha, por exemplo, eu sou da área psicanalítica, né, da psicologia também. Se você trabalha, minimamente que seja, você já entrou em contato com algumas questões, com relatos de crianças, né, narrando seus abusos sexuais. Cara, se você não é um monstro, se você não sei lá, sabe, um psicopata completo, o seu estômago embrulha só de lembrar desses relatos. E como é que você deixa passar isso por conta de questões políticas e ideológicas, por conta de um filme? Eles estão fazendo uma denúncia real. Saiu há pouco tempo, né? Recolocaram, né, esse recorte desse vídeo do Ashton Kutcher, né, falando do que ele encontrou fazendo parte desses grupos que lutam contra a pedofilia, lutam contra o tráfico sexual infantil. E ele falando, assim, é evidente, né, na fala dele, porque ele fica emocionado, das coisas que ele teve que ver, dos vídeos que ele teve que ver, de crianças tão pequenas quanto as filhas dele, que ao serem violentadas tomavam aquilo como uma brincadeira, porque já não sabiam mais o que era violência e o que não era, porque eram tão pequenas que não sabiam ter esse discernimento, que brincavam com um pedófilo que estava violentando. Como é que se deixa passar isso por questões políticas e ideológicas? A que nível de apatia, de psicopatia a gente chegou, em que a gente coloca isso para baixo e eleva questões partidárias ideológicas? Você tem que ter perdido totalmente a sua humanidade. Você se transformou num Eichmann, que é um homem mecanizado, que só obedece ordens e que para de simplesmente questionar. Meu Deus, mas como é que eu vou mandar essas pessoas para campos de concentração? Meu Deus, mas como é que eu vou passar por cima de crianças que são vítimas de tráfico sexual? É nesse nível que a gente chegou. Meu Deus, voltem para si. Sério mesmo. A desumanização, ela tem que ter um limite, sabe? Meu Deus. E aí, enfim, o filme fala sobre isso. Nem é um filme, basicamente, né, enfim, que a gente possa simplesmente fazer uma... Né, esse é o meu intuito, inclusive, aqui com essa live, né, não é uma leitura psicanalítica, nem nada do tipo. Acho que tem questões, inclusive, bem mais interessantes e maiores aí
do que uma simples leitura, porque não se trata de personagens, nada disso, né? Não vamos psicanalizar aqui o filme, nem esse nem o outro, muito embora o outro dê mais ensejo para isso, mas nem ele nós faremos isso, porque tem questões mais da ordem do dia para que a gente trate, né? Não vou ficar aqui fazendo qual é o conflito psíquico lá do personagem do Caviezel, né? Do Jane Caviezel, qual é a estrutura psíquica, não, tem coisas mais importantes aqui, e sobretudo porque se trata de um filme denúncia, né, assim que eu tomo o filme, eu acho que é mais interessante nós fazermos dessa maneira. Por que eu disse que naquele aspecto específico, né, da não divulgação, enfim, do não alardear determinados temas, que isso remetia muito ao outro filme que nós vamos falar hoje, que eu vou começar a falar agora, que é o Nefarious. O Nefarious, ele está sendo ainda mais nesse sentido, né? Estão batendo ainda mais nele, porque ele é um filme que fala da decadência humana, da decadência intelectual. É essa minha leitura, tá? Vamos lá. Decadência humana, decadência intelectual, fala da teoria do medalhão do Machado de Assis, né? De uma maneira ou de outra. Fala da hipocrisia humana, da hipocrisia ideológica. Enfim, o filme ele é repleto, né, de inúmeras possibilidades analíticas e interpretativas. Vou fazer um resumo do filme e aí depois eu começo a falar dele aqui pra vocês. Nefarious, ele é um filme que aborda um homem que está no corredor da morte, né? E estando no corredor da morte, ele precisa passar por uma avaliação psiquiátrica para que ateste se os crimes que ele cometeu, ele estava são ao cometê-los, ou se ele não estava, porque aí vai mudar o destino dele, né? Ele não vai mais para a cadeira elétrica, ele vai receber outro tipo de pena ali, que não mais a morte. E aí ele já estava sendo tratado por um psiquiatra que se suicida, né? A cena, inclusive, inicial é do psiquiatra deixando lá um bilhete e se jogando lá do prédio dele. E o caso dele é passado para outro psiquiatra, que é um menino novo, né? Um rapaz novo, menino novo é ótimo, né? Um rapaz novo, rapaz de seus 35 anos, salvo engano, parece que são 35 anos, mas que já tem ali os seus títulos, os seus diplomas, já é professor, enfim, já está se achando muito, né, num outro nível ali da discussão. E que é isso, né? Justamente por ser novo, porque tem muitos títulos, né? Porque é todo pomposo, arrumadinho, e tem ali o seu terno da grife e tal. O sapato, eles fazem questão, né, de dar alguns focos assim na câmera para mostrar a roupinha bem bonitinha, o sapato bem lustrado e tal. Cabelinho na régua, né, como diria aqui. É um cara que se acha absolutamente, mas é um cara medíocre. É isso. Mas ele tem ali os diplomas de Stanford. Foda-se. Ele é medíocre, porque ele não tem amor à verdade. Esse que é o ponto. Porque se tivesse, ele não teria sido submetido aos desmandos do demônio. É disso que a gente vai falar aqui. E aí quando ele chega lá, o cara que tá no corredor da morte, ele tá possuído. O filme é sobre isso, né? O filme aborda um homem que tá possuído pelo demônio. Nefarious é o nome do demônio, né? E ele... Enfim, na figura lá do rapaz... Esqueci agora o nome do rapaz que... esqueci, depois eu lembro. Do rapaz que tá... Enfim... Tá no corredor da morte, né? É o demônio que começa a conversar com o psiquiatra. Então, é isso. É esse o teor ali. E por que eu falei pra vocês, né? Que o enquadramento é literalmente uma sala. É um quarto, né? Uma sala. É literalmente isso. O filme todo, basicamente, passa ali dentro daquela sala. E que, engraçado, né? Porque isso poderia remeter à pobreza cinematográfica. Cara... O diretor ele foi um gênio aí, porque ele quis demonstrar, olha, com uma sala eu consigo entregar um filme como esse pra vocês. Bicho, isso é, assim, fundamental, sabe? Com uma sala eu consegui entregar esse filme aqui pra vocês. O diálogo, a construção do diálogo é primorosa. É primorosa. Se você tiver o mínimo de intelectualidade,
de honestidade intelectual, de intelectualidade também, né? Por que não? Mas de honestidade intelectual, você vai entender do que eu tô falando. É primoroso, né? Como é que se diz? A construção do diálogo ali do filme. E aí começa, né? Assim, é engraçado porque parece ser enfadonho, né? Mas não, cara, o diálogo vai te levando, vai te impulsionando e tu ficas vendo como é que é aquele fanfarrão, daquele bufão, daquele psiquiatra vai conseguir sair da inteligência do demônio. O demônio é absolutamente astucioso, sagaz, irônico, sarcástico, inteligente. Ele é tudo aquilo que o psiquiatra queria ser, mas ele é um bobão, ele é um idiota, ele é um débil mental, não sabe porcaria de nada e acredita que os seus diplomas podem salvar de alguma coisa, né? E na medida em que ele vai sendo escancarado com as hipocrisias, ele vai, enfim, sucumbindo. Ele vai ficando com ódio, ele vai fazendo exatamente aquilo que o demônio disse que ele ia fazer. Porque ele já entregou também, nesse sentido, a alma, né? E ele entrega literalmente. Vocês vão entender o porquê, que aí já é spoiler demais, né? Eu já dou bastante spoiler nas minhas análises, desculpa. Mas não tem como fazer análise sem spoiler. E aí, enfim, eles começam lá e obviamente o cara não acredita, né, que ele tá possuído pelo demônio, ele vai começar a falar de transtorno de personalidade dissociativa, né, enfim, começa a falar nos termos técnicos lá do DSM, blá blá blá, até o momento em que o cara falou assim mesmo, olha, o psiquiatra, né, olha, tu te deste mal, porque tu mandaste chamar um psiquiatra que é ateu. E aí o demônio dá uma risada na cara dele, como eu costumo dizer, dá uma risada analítica na cara dele. Ele falou, bicho, calma lá, tu achas que tu estás salvo porque tu não acreditas em mim? Ô seu doente mental, lá da onde eu venho tem inúmeros robóticos que nem tu. Não é exatamente essa fala, mas enfim, é a maneira como eu traduzo. Tem inúmeros fanfarrões que nem tu, que abrem a boca para dizer que não acreditam em nada e que agora padecem eternamente os males do inferno, né? Digamos assim. Tu achas que é isso que está em jogo? Uma crença, não crença? Tu és tão pequeno que tu não consegues cogitar que possa haver algo maior que as tuas crenças ou não crenças? É esse o entendimento que para mim é primoroso. Que nos tira da nossa soberba existencial, do nosso egoísmo visceral. Pera lá, tu acha que as coisas giram em torno de ti? Eu quero saber o que tu acreditas ou deixas de acreditar. Eu tô te dizendo o que já está acontecendo e o que continuará acontecendo. Só que do alto da soberba dele, ele jamais poderia. Não, eu não acredito, então foda-se, não existe. Não acredito, não existe. Pronto. E assim... Cara, isso poderia dar tanta coisa, né? Tantas ramificações, mas isso é literalmente o quadro da nossa realidade contemporânea. Eu não acredito, então não existe. Eu não sei, então não existe. A definição da ignorância humana na atualidade. Eu nunca vi tanta gente que comunga a sua ignorância. Que desdenha com a sua ignorância. Você fala uma coisa, mas eu nunca li esse autor, então isso aí não vale nada. Ou criatura, tu deverias ter vergonha, em vez de exaltar a tua ignorância. Quer dizer, porque tu não leste, porque tu não tens acesso, porque tu és um ignorante, isso perde a validade? Grande majestade! Meu Deus do céu! E aí, enfim, eu poderia ter trazido aqui alguns diálogos, enfim, eu posso fazer depois, sei lá, uma parte 2, eu posso fazer em outros momentos, né, em outras análises que eu for fazendo, e eu posso fazer em relações com Nefarious, mas eu teria momentos, assim, primorosos, né, para trazer. Então, eu vou só resumir aqui alguns pontos primordiais. Primeiro, o demônio diz para ele o seguinte, olha, saindo daqui, ao sair daqui, tu já terás cometido 3 assassinatos. E aí, enfim, isso é maravilhoso, cara. Eu realmente gostei muito do filme. Isso é maravilhoso porque
ele fala, olha, eu não vou cometer. Aquela coisa, né, aquela certeza soberba, né? Eu não vou cometer, bora parar de palhaçada, tá fazendo eu perder meu tempo aqui, tu vais pro corredor da morte, tá? Enfim, então para com isso, volta pra ti, bora tentar entender. E aí o demônio fala, olha, não, mas tu vais cometer. Eu não tô pedindo a tua opinião, é tipo isso o demônio tá falando pra ele. Eu não tô pedindo a tua opinião, eu não tô colocando isso como uma possibilidade, eu estou afirmando que tu farás isso. E aí, o mais genial do filme é o seguinte, então é um filme de demônio, não é um filme de terror. Não, não é filme de terror, assim, do gênero terror não é, tá? Mas poderia ser tomado como um filme de terror porque demonstra de maneira horrorosa o caos em que nós estamos inseridos. Aí sim. Mas tem uma coisa interessante, né? Porque o diretor foi tão brilhante que ele não precisou utilizar artifícios mitológicos, sobrenaturais, nada disso. É um demônio humano falando ali com alguém, como se, enfim, não precisou colocar chifre, nada daquelas coisas, sabe? Muito mitológicas, sobrenaturais, ficcionais, nada. É um homem com outro homem conversando. Como é no dia a dia mesmo, né? Eu acho que é isso que é o mais interessante. E aí, ele poderia ter usado o artifício do tipo, eu vou incorporar aqui nesse cara, e aí eu vou pegar a mão dele, vou levá-lo até uma faca e matar alguém. Olha só, ele tá possuído, por isso ele mata. Não, ele foi na ferida, ele foi no ponto exato. Por isso que o filme é tão brilhante. Ele demonstrou nas atitudes que já estavam em curso de como ele de fato já havia cometido homicídios. De como ele comete homicídios. E de como ele faz exatamente aquilo que o demônio se regozija, no final das contas. Né? E ele escancara a hipocrisia. Assim, o demônio ele é o pai da hipocrisia nesse sentido. Né? Porque ele faz com que você, inclusive, se auto-engane. Com que você venda algo que você não tem condições de ser ou de fazer. Mas ainda assim, pelas glórias, pelos louros ali, enfim, pelos aplausos, você vai lá e se encapa com aquele véu, com aquela redoma que não é sua, no final das contas. E aí, ele começa, né, enfim, começam lá a discutir, começam lá a falar sobre determinados pontos, ele começa a mostrar como é que está a sociedade hoje. É maravilhoso porque o psiquiatra é um idiota, um imbecil completo, com aquele discursinho contemporâneo politicamente correto, né, querendo dar lição de moral. Olha, você tem que entender que nós estamos mais avançados enquanto humanidade. Veja bem, hoje em dia nós nos importamos com igualdade de gênero, nós não temos mais escravos. E o demônio, ele é fantástico, né? Porque ele começa a rir, porque é isso também, né? Ele é muito verdadeiro, é só você que não quer enxergar nesse sentido, né? Mas ele fala ali, ele mostra na realidade que, meu Deus, não, sabe? E até uma coisa engraçada, né? Que eu falei agora, né? Essa expressão, meu Deus. E aí tem uma hora que o psiquiatra pergunta, né, pro demônio, nossa, mas você acredita em Deus? É um pouco incomum, né, o demônio, do alto da sua ignorância, né, é um pouco incomum, né, um demônio acreditando em Deus. Ele fala, como é que eu não vou acreditar se é justamente a existência dele, inclusive, que corrobora a minha própria existência. É nesse sentido, mais ou menos, que ele que ele dá a entender ali. Que no final das contas, se não existisse Deus, não existiria diabo. Enfim, isso é uma realidade, de fato. Não teria como não isso acontecer. Não teria como isso não deixar, né, de existir nesse sentido. E aí tem uma coisa interessante porque ele começa lá a dar liçãozinha de moral e tal, mostrando como eles estão avançados. E o demônio, com as realidades, com a verdade ali, né, ele começa a mostrar, assim, no lamaçal que nós estamos imersos. Você está falando aí de igualdade, você está falando aí de politicamente correto, de não escravidão. Bom, mas vocês têm muito mais escravos atualmente do que a Roma inteira tinha. E a metade deles
é escravidão sexual. Cara, e aí é que entra a ligação, inclusive, com a denúncia de Sound of Freedom. É engraçado, né? Porque essas coisas, por vezes, muitos não se dão conta. Vocês pararam para pensar que essa suposta sociedade avançada que nós estamos inseridos é uma sociedade que tem mais de 40 milhões de escravos e a metade deles sexuais? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Que aquela sociedade bárbara, que vocês chamam de bárbara, Roma Antiga e etc., que ela jamais poderia se aproximar do número, inclusive. Mesmo se nós fizéssemos, né, de maneira proporcional, que ela jamais poderia se aproximar do número que nós temos hoje de escravizados na sociedade contemporânea. Então, assim, só um completo ignorante, porque está ensimesmado na sua própria soberba, na sua própria ignorância, no seu próprio egoísmo, no seu próprio quadradinho, não se dá conta desse tipo de coisa porque realmente não quer saber. Porque não quer acessar, porque quer ficar no conforto das suas próprias ideologias. Eu falei isso, né? Não sei se eu falei ou se eu ainda vou falar, porque eu não sei se eu já publiquei ou ainda vou publicar quando esse vídeo aqui for lançado. Mas eu falei isso, ou ainda vou falar nos stories que eu vou lançar lá do Siga Fio, né? Sobre a verdade. Em que eu disse basicamente isso, né? Mentiram pra vocês, dizendo que vocês podem escolher qualquer coisa. Porque no final das contas, essa escolha de qualquer coisa, ela vai desembocar na mesma escravidão de uma coisa só. Quando dizem pra você que você pode escolher qualquer coisa, porque a verdade ela é relativa, estão escravizando você em inúmeras vertentes, inclusive do hedonismo completo. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, nesse sentido, o demônio vai lá e vai, enfim, vai jogando, vai mostrando, vai talhando a hipocrisia lá do soberbozinho do psiquiatra, né, do medíocre do psiquiatra. E ele disse que o psiquiatra, saindo de lá, ele terá cometido 3 assassinatos. Né? E aí, bora lá. O primeiro assassinato é a relação que ele faz com a eutanásia da mãe do psiquiatra, né? E aí o psiquiatra, né, diz, olha, eu não matei minha mãe, não, você tá louco? Eu amava minha mãe, né? Eu ia lá visitar minha mãe, só que ela estava em dor, ela estava em sofrimento. E aí tudo que eu fiz estava respaldado pelo Estado, né? Foi legal. E aí é isso, né? E aí o demônio ri, porque é tão absurdo que o próprio demônio fala, pera lá, então, ok. Então se o Estado disse que tudo bem você eutanasiar sua mãe, matar sua mãe, então aí você não tem que ter culpa de nada, né? Aí tá tudo bem, porque, enfim, o Estado disse que você pode fazer isso. Isso é maravilhoso, né? Porque isso é o que a gente tá vivendo agora. Pessoas respaldando arbitrariedades com o selo do Estado disse que eu posso fazer. Isso assim, é surreal. É surreal. Né? Agora, assim, não pense em você que você não terá consequências, tá? Só porque você tá usando o selozinho do Estado. Na hora que tu terás que responder por tudo isso, pela tua consciência, inclusive, não vai ter selo do Estado nenhum. Mas aí, cada um que se atenha com a sua própria consciência, tá? E aí o demônio fala, então, beleza, né? Se o Estado disse, né? Se é legal, ok. Mas por que será que tu não investigas o outro lado? E aí vai entrar pra mim a leitura mais psicanalítica disso tudo, né? Por que tu não investigas o outro lado? Por que tu não realmente cavusca aí pra tentar encontrar nos sentimentos que tu racionalizaste que foi melhor pra ti que a tua mãe tivesse morrido de fato e que tu eutanasiasses a tua mãe? Porque ela te deixou 3,6 milhões de dólares de herança e tu és o único herdeiro dela. Porque era um saco ter que visitá-la todos os domingos lá no hospital que ela estava internada, fingindo que estava compadecido, pegando na mão dela. Porque ela te dava trabalho, porque tu tens a tua vida, porque tu és um merdinha, hedonista, a ponto de levar inclusive para o outro assassinato, que a gente vai já chegar nele. Então por que nada disso chega à tua consciência? Porque é terrível, né?
porque escancara a tua hipocrisia e porque demonstra que de fato tu assassinaste a tua mãe porque tu querias ter uma vida mais confortável. Inclusive com os 3,6 milhões de dólares que ela deixou de herança. Nessa hora ele já fica... né, tipo, já dá um baque. Assim. É por isso que nesse sentido é muito psicanalítico pra mim o filme. Porque o filme ele te escancara com aquilo que de mais horrível tu tens, tal como uma análise de verdade faz. Te escancarar com as tuas próprias hipocrisias, né? Com os teus desconcertos, enfim. É isso que a psicanálise faz, no final das contas. A segunda morte é de um aborto que a namorada dele, que ele não chama de mulher, é namorada, né? Tá em vias de cometer. Então, enquanto ele tá lá, olha só, enquanto ele tá lá trabalhando todo pomposo, com terninho bacana, né, cabelinho na régua, sapato fino, a namorada tava numa clínica sozinha, tava numa clínica sozinha, realizando o aborto do filho deles. E aí o demônio fala, olha, agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, a sua namorada está lá, a sua mulher está lá, matando o filho de vocês, segundo assassinato. E aí o idiota lá do psiquiatra fala, não, calma, é o corpo dela. Esse discursinho é ridículo, é isso. Fazem acreditar que é por uma boa causa. Atrocidades. Passam atrocidades por boa causa. Cara, nesse sentido, realmente o demônio ele se regozija. Meu Deus, eles estão justificando o injustificável e nem me dão trabalho, porque eu nem preciso forçá-los a nada. Tipo, vai, é isso mesmo, né? Justifica racionalmente, com uma suposta racionalidade, que você vai desmembrar um bebê inteiro dentro de uma mulher, por exemplo, e sugar todas as partes que você já dilacerou do bebê por um tubo. Que isso ninguém fala. Tem até uma coisa interessante, né? Acho que fizeram esse experimento de chegar na rua, né? Perguntar para as pessoas se elas são a favor do aborto. Aí todo mundo, né? Progressista, blá blá blá. Sim, sou a favor do aborto. Meu corpo, minhas regras, né? O corpo do bebê ninguém se importa. Foda-se o corpo do bebê. Né? Foda-se, enfim. E aí, blá blá blá, ok, sou a boa, ok, tá. Ah, você, tudo bem, né? Você é a favor? Olha aqui esse vídeo rapidinho. Colocavam o vídeo do que é um aborto. De como é que é feito um aborto. Vocês já viram? Foi uma das coisas que eu queria desver na minha vida. Eu queria desver. Engraçado porque do alto da minha ignorância do passado, eu já tive uma fase em que eu era a favor porque eu acreditava que era uma escolha de fato. Porque o corpo, enfim, era da mulher ela fazer. Porque eu não tomava a criança como um ser vivo. Eu fui enganada e eu não fui atrás. À época, era muito nova, 18 anos. E eu comprava discursinho fácil. Né? E aí, alguns deles, no caso, nem todos, ainda bem. Senão não teria salvação. E aí eu comprava discursinho fácil e aí falavam tão bonito, tão pomposo, né? Ah, é sobre o direito da mulher, é sobre o corpo. Ah, essa coisa tão... é sororidade, essa coisa bonitinha, né, que vendem. Cara, quando eu vi o vídeo do que é um aborto, quando eu fui atrás para descobrir que eles não têm como afirmar que não há vida antes da 3ª semana, que eles não têm como definir, essas pessoas que defendem o aborto, né, definir a partir de quando se dá a vida do feto. Quando eu fui entender todo esse cenário, quando eu fui ter conhecimento, eu fiquei com nojo de mim do passado. De cogitar que eu poderia ser a favor disso. De cogitar. Enfim. Mas que bom que a gente amadurece, né? Que bom que alguns amadurecem, porque... Meu Deus do céu. Assim, não sei se vocês já viram, mas talvez para alguns seja bom que assistam de fato, como para mim nesse sentido foi. Porque abriu minha cabeça e eu entendi o que tá em jogo. O bebezinho já tá formado. Eles vão desmembrando o bebê por dentro. Literalmente como você pega um boneco, você vai tirando o braço, tirando a perna, tirando a cabeça e sugam por um cano o bebê. Meu Deus. É pesado.
E aí, enfim, o idiota lá fala tudo isso, né? Todas essas palavras de ordem, blá blá blá. E o demônio fala, né? Quando isso acontece, esse é um dos momentos mais primorosos que a gente regozija lá no inferno. É quando vocês fazem isso aqui. É assim que a gente tem quase que um orgasmo quando vocês entregam essa alma pra gente dessa maneira. E aí o psiquiatra ele fala, mas é porque eu não estava pronto. Olha o discurso de um filho da puta desse. 35 anos, formado, hedonista, o caralho, pegando mulher, não sei o quê. Fez um filho. Tira aí, porque, enfim, é o teu corpo, tá? É tu que decide, tá? Porque olha só, olha a tua profissão. Olha lá, né? Enfim. E por dentro ele tava, ai, meu Deus, ainda bem que ela decidiu fazer isso, caralho. Não tava pronto, não. Eu vou ter que abrir, meu Deus do céu, vou ter que abrir mão da minha Porsche. Vou ter que abrir mão dos meus finais de semana entornando o caldo que nem um doente mental. Vou ter que abrir mão das minhas viagens pra Suíça pra experimentar um vinho tal. Meu Deus, vou ter que passar noites em claro, porque, essas crianças ficam chorando aí, meu Deus. Ok. Que é uma vida, né? Frente, noites em claro, bebendo e tornando o caldo. O que é uma vida. É isso mesmo, né? Desmembra a criança, coloca ali no tubozinho e foda-se. Segundo assassinato. E o terceiro assassinato é que quando ele sabe, e aí que é o ponto central, né? Porque, enfim, já vou me encaminhando aqui porque eu acho que já tá extensa aqui a live. Quando ele começa a entender tudo isso, e ele começa a entender que aquilo ali não é realmente natural, é sobrenatural, no sentido de que tem algo por trás que a ciência não pode explicar. A ciência tal como ele a concebia, né? Então não é transtorno dissociativo, nada disso. Tem alguma coisa ali por trás. E ele começa a se dar conta disso, só que ele é tão soberbo que ele bate o pé e fala, não, isso aqui só foi uma situação, enfim, incomum, mas não tem nada de sobrenatural aqui. Eu vou continuar afirmando que ele padece de alguma maneira, cerebralmente, etc. E aí ele tem um confronto direto, né? Enfim, não vou contar exatamente o que aconteceu, mas ele tem um confronto mais direto assim com o demônio. E ele fica com raiva, e na raiva dele ele assina o papel, mesmo sabendo que ele não deveria ter assinado o papel, para que ele seja executado. Então ele comete o terceiro assassinato, porque o rapaz que estava possuído pelo demônio, ele só foi executado porque ele assinou um papel que ele sabe, tecnicamente inclusive, que ele não deveria ter assinado. E aí ele comete o terceiro assassinato. E aí, depois disso, ele vai ter mais uma outra experiência, porque, enfim, acontecerá algo mais ali especificamente, que eu não vou me delongar mais aqui. Se vocês tiverem, inclusive, dúvidas, questões, vocês podem deixar aí que talvez eu faça um parte 2 do Nefarious, porque tem realmente muita coisinha pra analisar, e eu posso ter deixado algumas coisas passarem aqui, porque eu não anotei nada, só tô fazendo de cabeça, né? Então eu posso depois, com mais calma, anotar algumas coisas que eu deixei de falar aqui, enfim, voltar, fazer uma parte 2. Mas ele tem uma outra experiência, e aí a partir disso ele viverá a sua vida tentando, de fato, encontrar e escancarar para o mundo a verdade. Que é a verdade daquilo que ele estava realmente vivenciando, vendo, sabendo, e que simplesmente por questões ideológicas, né, de não acredito, então não existe, ele estava deixando para debaixo do tapete. Então, é interessante porque no final do filme ele diz, olha, eu não sei muito bem como é que eu posso nomear isso. Mas só o fato dele estar indo atrás de tentar nomear de alguma maneira já demonstra que ele está numa mudança de perspectiva, de postura. De alguém que é um sofista completo, um homem que vive de engodo, para um homem que busca a verdade e vai escancará-la, doa quem doer, inclusive doendo em si mesmo. Porque vai baixar a soberba do tecnicismo científico e vai elevar coisas que talvez ele não consiga explicar pela classificação psiquiátrica dele, que ele trabalhava.
Então, enfim, basicamente era isso. Como eu disse, eu não anotei nada, eu só tô fazendo aqui de tapetão de cabeça, porque eu realmente precisava falar sobre esses dois filmes, eu indico veementemente. Eles representam muito bem o estado de coisas em que nós estamos inseridos. Dúvidas, questões, novas visões para quem já assistiu o filme, tá? Mandem aqui nos comentários, que aí talvez eu possa fazer uma parte 2, inclusive com coisas que eu deixei passar aqui. É isso, gente. Tchau, tchau.